Havia um homem ferido em meio aos destroços da guerra. Ele se perguntava se é ali onde iria morrer. Pensa em sua mãe, que disse que não importava o quão difícil a vida fosse. Se ele insistisse, acabaria realizando seu sonho. A ferida em seu abdômen foi causada por uma lança demoníaca. Ela não poderia ser curada por poções, mas talvez por um elixir. Um grupo de pessoas se aproximava. Talvez eles o ajudassem, mas o cara que era o líder do grupo só disse que poderia ter derrotado sozinho seu inimigo e que ele foi inútil em tentar o ajudar. Kang Yoo-hyun ri com dificuldade e diz: "Ah, claro, Shadayun. Estava esperando que dissesse isso." Ele pensa que somente se juntou a esse psicopata pela sua sobrevivência e se esforçou muito para chegar até ali. E agora está morrendo simplesmente por ter salvo aquele cara. Pergunta a Choi se ele não poderia usar o elixir nele. Então, Choi responde que não vai usar nele, pois está guardando para si mesmo. E Yoo-hyun não é algo valioso o suficiente para usar o elixir. Valioso? Ele pergunta. E pensa, seus superiores só os observavam lutar somente para se divertir, enquanto julgavam e davam recompensas. Eles provavelmente achavam a crueldade de Choi interessante. Então, não se importariam com um serviçal como ele. Ninguém nunca se importou. Dane-se esse mundo, os seus superiores e você também, Choi. Você não está sendo muito rude, diz uma companheira de Choi. Choi a interrompe e pergunta a Kang Yoo-hyun por que fez isso, sendo que ele sempre forneceu inteligência e os observou nas lutas. Por que agora ele interferiu? Kang diz que se cansou dele e dessa vida, e que ali era o seu limite. Então, Choi pergunta se ele somente o ajudou para salvar alguns civis, mas é interrompido por um Teller, que chega olhando a área dos céus. Teller era um intermediário e um dos observadores, que guiaram a humanidade para o fim e venderam os humanos para os espíritos divinos. Incrível, vocês sobreviveram bem dessa vez, diz o Teller. Hyun pensa que ele está achando divertido. Eles são todos iguais. Não se importa com quantos humanos morram. E o Teller diz: estamos aguardando o próximo desafio. O fim se aproxima. Façam o seu melhor. E o Hyun, vendo a cena, pede para Choi ir embora com seus lacaios. A companheira não gosta muito do que ele fala sobre Choi. Choi diz para ela não se importar com Kang. Hyun pergunta se de repente agora ele está triste por ele estar morrendo. Se por acaso não usaria o elixir nele. Eles então viram suas costas e saem, deixando Yoo-hyun sozinho para morrer. Então, Hyun diz adeus e gospe sangue violentamente. E antes de morrer, diz levantando sua mão que se recebesse outra chance, ele subiria mais alto que todo mundo. Tão alto que não invejaria ninguém e se orgulharia de si mesmo. Que queria uma vida desse jeito. Eu quero uma vida assim, diz ele chorando e se entregando à escuridão. Acordando, ele pensa: onde estou? Ainda estou vivo? Não posso estar vivo. Ele olha para suas mãos e vê pequenas mãozinhas sem dedos. Então, ele olha ao redor e se assusta, porque tem vários iguais a ele. Pergunta o que são essas coisas. Então, ouve uma voz que parece ser de um Teller. Hyun pensa que ele é diferente dos que supervisionaram o fim da humanidade. Estão todos aqui? Vou dar uma breve explicação. Vocês estarão trabalhando como Teller do Celestial Body. Estão aqui para provar suas habilidades. A explicação termina aqui. Então, antes que pudessem pensar, um espaço dimensional se abre e todos eles caem em queda livre, assustados. Agora, nos mostre o que vocês têm, diz o espírito. Enquanto eles caíam, ele se pergunta se está no espaço e se estão tentando matá-los. Do nada, abre uma janela que ativa uma bênção, chamada Bênção de Gênese, o deixando dentro de uma bolha. O Prota se pergunta como consegue respirar. Na tela,
diz que agora ele é um Teller, um ser que apresenta histórias aos espíritos divinos. Ele só precisa escolher a quem para mostrar a sua história. O objetivo é fazer seu primeiro contrato. Em caso de sucesso, será promovido a funcionário. Se falhar, morre. O tempo é de 1 hora para concluir a tarefa. Ele se pergunta o porquê disso do nada e que ainda pode morrer, mas olha para baixo e vê a terra. Ele pensa, ela não havia sido destruída? Então ele se dá conta que morreu e reencarnou. Assim, decide focar na missão. Ele pensa que como está na terra, antes dela ser destruída, então os coletores ainda estavam ativos. Mesmo antes, a vida na terra não era normal. Portais apareciam e monstros saíam deles, e os coletores caçavam esses monstros. Ele supôs que teria que encontrar um coletor para fazer um contrato, porque os coletores precisam fazer um contrato com o Teller para receber patrocínio dos espíritos e ganhar pontos, e esses pontos os deixavam mais fortes. Então, qualquer coletor estaria desesperado por um contrato. Seria uma relação onde todos ganhariam. A missão era fácil, então ele escolheu seu destino como Seul, na Coreia do Sul, mas não conseguia apertar na tela porque seus braços eram curtos e não tinha dedos. Enquanto isso, um Teller os observava. Pensava que a maioria não havia entendido e que não seria divertido dessa vez também. Mas um deles chamou sua atenção, o nosso Hyun, que conseguiu se transmutar para uma versão humana. Hyun pensa que se transmutou somente porque desejava e logo conseguiu se teletransportar para a Terra. Os outros Tellers se mostraram surpresos e se questionaram como ele mudou de aparência. O Teller assistindo pensou, leva de 2 a 4 semanas para mudar de forma. Ele levou apenas 3 minutos. Então, a missão não seria tão chata afinal. Na Coreia, Yoo Hyun sai de um lugar e se questiona onde está. Descobre que é a Associação dos Coletores. Ele fica emocionado, mas se recompõe, pois precisa encontrar os coletores. Abrindo uma tela, ele deduz que os pontos vermelhos na tela são coletores com contratos e os azuis são os que não têm. Então deve escolher o melhor coletor. Se ele pegar um ruim, não atrairá a atenção e não ganhará pontos. Ele pensa que tem um obstáculo para ultrapassar. Na hora aparece um guarda, perguntando se ele é um coletor, e ele responde que só estava procurando alguém. Mas o guarda fica bravo e logo vai e põe na mão no ombro do prota, dizendo que somente pessoas permitidas poderiam entrar ali. Antes que o guarda o tocasse, o sistema Gênesis ativa e a barreira empurra o guarda, que cai no chão, perguntando se ele é um Teller. O prota responde que sim, e o guarda se desculpa, pois achou que ele era um humano, pedindo licença, se levantando e correndo. E o Hyun pensa que é mais uma confirmação de que está no passado, porque antigamente os Tellers eram tratados com respeito. Continuando seu serviço, olhando na tela, começa a aparecer nome e idade das pessoas, e ele deduz que essa informação não o ajudava muito. Algo chama sua atenção. As pessoas que estão andando na rua têm livros acima de suas cabeças. Então, percebe que é uma de suas habilidades genes. Se preocupa com o tempo, vendo que não é o suficiente. Ele testa a habilidade pensando que quer o livro. Então o livro vem e ele começa a ler. O espírito que o observava vê que Hyun é o único que ainda não havia feito o contrato e já estava acreditando que ele não conseguiria, mesmo sendo o único que tinha se transformado antes do tempo. Yoo-hyun aparece do nada no quarto de uma garota. Ela está comendo seu noodles e se assusta, perguntando quem ele é e como ele entrou ali. Avisa que vai chamar a polícia para ele se ele não for embora. Ele a olha desconcertado e ela afirma se ele não está a ouvindo. Hyun, muito surpreso, pensa que é impossível achar alguém assim em 1 minuto. Voltamos quando Hyun descobre que os livros são livros de habilidades. O mundo que ele agora reside tem conceitos abstratos e ideias
que se tornam realidade, onde as coisas físicas e espirituais se misturam para formar uma realidade. O livro que ele está lendo revela não só as habilidades da pessoa, mas também seu passado. Ele pensa que pode ter um livro também, mas se decepciona ao descobrir que não. Percebe que os livros das pessoas são de cores diferentes. Então, ele classifica que só viu livros de bronze e prata, e que deve haver um de ouro. Quanto melhor a cor, mais valiosa a vida que a pessoa viveu. A aura que exala dos livros mostra as habilidades inatas e o potencial da pessoa. Se o livro for bronze e a aura for prata, a pessoa pode se tornar um prata. Então, os tellers que ainda não assinaram um contrato podem ver se essa pessoa é um fracasso ou um sucesso antes do tempo. Ele decide, então, ir atrás da área que tem mais pessoas sem contrato para achar o melhor potencial. Ele se teletransporta, mas logo em seguida ele aparece desiludido, pois não achou nenhum e o tempo está acabando. Mas ele ainda não pode se contentar com outras cores, sabendo que a cor dourada está por aí. Ele tem uma ideia. Pergunta a uma moça em que ano eles estão. Ela responde que estão no ano de 2020. Ele a agradece e deduz que são 5 anos antes do fim. Ele pensa que em algum lugar há um coletor que ainda não apareceu. E se lembra que existiam os 3 milagrosos. Bang Sang, o santo, Kuon Yebeon, o cavaleiro das chamas, e Hierin, a imperatriz da espada. Então ele deduz que Hierin era a melhor opção, pois os outros seriam impossíveis de achar. Ele se teletransporta e cai em um quarto, onde fica surpreso por ela estar vivendo assim. É quando a cena acontece. Ele a assusta e, depois de tudo, ele a pergunta se ela é a coletora Kang Hyerin. Diz que ele é um teller, Kang Yo-hyun, e que veio para fazer um contrato com ela. Ela, toda encantada, pergunta confirmando se ele realmente veio fazer o contrato com ela. Ele se pergunta se fez a escolha certa, mas confirma para a garota que veio fazer um contrato com ela sim. Hyerin pergunta por quê, porque a sua habilidade é muito ruim e ela não sabe lutar. Então ele pergunta quem disse essas bobagens para ela. Ela afirma que todos ao redor disseram e que por isso desistiu de se tornar uma coletora. Até havia feito um teste para se tornar funcionária pública. Ele pensa que deve ser por isso que ela estava morando em um lugar como aquele, porque ainda não havia percebido seus reais talentos. Então, diz a ela que somente estão dizendo isso porque não conhecem as suas reais habilidades. Ele se aproxima com os olhos brilhando e diz: eu sou um teller que faz as histórias para os espíritos divinos. Você não acredita em mim? Ela tenta o questionar, mas ele continua. Vou liberar seu potencial. Ela pergunta se vai ser coletora. Ele diz que ela vai e que é mais do que o suficiente para ser uma. Ansioso, ele espera ela assinar. Somente faltam 15 segundos no relógio. Ela, toda perdida, pergunta onde está sua caneta. Então ele rapidamente entrega uma para ela, ansioso, porque o tempo já estava acabando. Faltando 2 segundos, ela termina de assinar. Na hora, aparece uma tela na frente do protagonista dizendo que ele completou a missão e que foi promovido a funcionário em tempo integral. Ele se lembra que fez um voto antes de morrer e que cumprirá esse voto. Ele cumprimenta Hyerin, dizendo que está ansioso para trabalhar com ela. Então, ela pede para ele cuidar dela. A imperatriz da espada, Kang Hyerin, era tão nobre que havia rumores de que sua família era rica, e pensar que ela é diferente. Ele pega o livro sobre a cabeça dela e se assusta, pois ela tem 3 especialidades: Mestre da Espada da Era Goryeo, União da Espada Corporal e Caminho da Espada Celestial. 3 talentos de nível alto. E ela ainda não despertou 2 delas. Ela o olha confusa enquanto ele chama seu nome. Ela responde: sim, Sr. Teller. Ele diz para ela o chamar de Kang Yo-hyun e pergunta se ela sabe sobre seus talentos. Ela ri sem graça
e diz que seus talentos são bem ruins. Ele a olha confuso e preocupado, e ela continua que durante seu treinamento básico fora instruída para não contar para as pessoas sobre seu talento. Ele diz, lembrando-a que está em um contrato com ele. Ela fala que o nome do seu talento é Mestre da Espada de Guryu. Não era uma piada esse nome? Rindo ela, sem graça. Ele pensa que todo mundo estaria louco para pôr as mãos em seus talentos. Como ela o está desprezando? Pergunta a ela se ela não contou a ninguém mesmo. E ela afirma, dizendo que as pessoas não perguntam e que é embaraçoso de se dizer. Ele pensa que a ignorância é horrível. Ela pergunta se ele está desapontado e diz que ele não pode retirar o contrato, porque ela vai ser expulsa daquele lugar. Ele afirma que não está, e logo aparece uma tela chamando ele para uma cerimônia de entrada. Ele diz que terá que sair por um tempo. Ela o questiona por que tão de repente e quanto tempo ele ficará ausente. Ryun não sabe, mas diz a ela que não vai demorar e pergunta qual equipamento que ela usa. Ela aponta um escudo. Ele a questiona: como assim você usa isso ao invés de uma arma? Ela diz que apesar de não ter talento para o combate, a sua força é muito grande. Então ela pensou que seria melhor na linha de frente com um escudo. Ele pergunta se ela já usou alguma outra coisa durante o treinamento básico. Feliz, ela afirma que usou uma lança na época porque os treinadores disseram que o alcance era longo e seguro. Ele se revolta porque ela escolheu tudo menos a espada. Hyun fala para ela trocar o escudo por uma espada e encontrar uma área aberta para balançar ela. Ela questiona se é somente isso que tem que fazer. Ele diz que ela vai entender o quão bom é o mestre da espada Guryu. Pede para ela praticar como ele disse. Ela estava dizendo para ele esperar, quando ele aperta o botão e se teletransporta. Um tempo depois, Kang Herin está em um campo aberto, com uma espada, sem saber o que fazer. Ela questiona se conseguiria balançar a espada, já que nunca havia usado uma, e pensa que Kang Yu-hyun deveria ter sido um pouco mais direto, e balança sua espada com força, percebendo que sente uma sensação diferente. Balançando ela de lado, percebe que nunca sentiu isso antes. Já estava pegando jeito quando Ryun volta, dizendo que demorou mais do que ele esperava. Ele se questiona o que ela estaria fazendo. Quando olha, vê com a espada em uma posição de combate. Admite que ela tem uma postura firme, sendo que ninguém nunca a ensinou. Ela nota que ele se aproxima e pergunta assustada quando que ele havia chegado. Ele a questiona se está atrapalhando e afirma que não queria incomodar, já que ela estava tão focada. Ela fica envergonhada e diz que não era sério, enquanto aparece uma tela tocando novamente. Nessa tela aparece uma missão de promoção. Ela pergunta o que ele está fazendo. E Ryun explica que está pensando em fazer uma biblioteca. Herin pergunta se não é a primeira coisa que os Teller fazem. Ele explica que não faz muito tempo que é um. Ficando surpresa, ela diz que ele parece um veterano, que faz isso há muito tempo. Ele tenta pensar em algum nome, mas alguns nomes já foram escolhidos. Ele fica bravo e suando, e nota que tem que fazer um nome chamativo. Dá uma olhada em algumas histórias que estavam passando, e na tela de uma delas, e a imagem de um cara sendo esmagado pelo que talvez seja porcos demoníacos aparece. Inclusive vários comentários com doações e espíritos desistindo de ver aquilo. Ele pensa nervoso que os espíritos estão acabando com o cara nos comentários e que é essa a razão para fazer o contrato com um bom coletor. Então decide deixar a nomeação da história para depois e clica na tela para iniciar uma nova sessão. Pergunta a Hyerin se ela está pronta e os teletransporta para cima de um prédio. No prédio há um portal e Hyerin pergunta se é ali. Ele afirma que é a entrada para o mundo dos pensamentos, perguntando se ela sabe que os Tellers contratam coletores e mostram suas histórias para os espíritos, e se ela sabe do que se tratam essas histórias. Ela responde se não é a vida dos personagens. Então ele diz que ela se tornaria um personagem principal dos contos heróicos. Ela pergunta se iria conseguir.
seguindo ele para dentro da caverna dentro do portal. Ele afirma que ela pode e irá fazer com que ela consiga, chamando-a para entrar. Este lugar é a mina dos Kobolds, na cadeia de montanhas de Anvar. Você conhece sobre o Kobolds? Pergunta Ryun. Sei um pouco, diz ela. Então, Ryun abre a biblioteca e vários espíritos entram para assistir. Ele os cumprimenta e se apresenta. Eles pensam que eles devem ter vindo por curiosidade, já que estavam falando mal do cara na outra sala. As mensagens que aparecem já estavam questionando Kang Herin por estar com medo. Então ele avisa ela que vai mostrar sua história e que a partir de agora estará lutando sozinha. Ela, em pânico, pergunta do porquê ficará sozinha. Então ele diz que vai dar tudo certo e que ela deve somente balançar a espada como fez no treinamento. De dentro da caverna aparece patas de dragão. Hierin está assustada. Ele diz que ela consegue e que deve acreditar em si mesma. Ela fala com a voz tremendo que mesmo que ele diga isso, é assustador e pensa que está com medo. O Kobold parece um dragão, um pouco mais alto que o homem. Kobold a ataca e ela grita e cai no chão, quase não escapando do golpe. Continua a atacando e Herin pede a ajuda de alguém. Ela tropeça e cai no chão, em pânico, com a mente pedindo para fugir. Enquanto ela se protege do ataque que pega em seu braço de raspão, ela pensa que se fugir novamente, ela será um ser humano inútil. Então ela ouve Kang Ryun a chamando e se lembra que ele acredita nela e que não conseguirá o encarar se perder. Então toma a espada em punho. O Ryun grita seu nome e pede para que ela desvie do ataque. Então ela levanta a cabeça com um olhar mortal e se defende do ataque, atingindo Keput na cara e o finaliza. Os espíritos e Ryu estão em choque. Então mostra Hierin sem medo, cheia de sangue, determinada. Ryun a elogia por usar bem a espada. E uma luz sai do monstro e entra no peito da garota, dando a ela 7 pontos. Ela se espanta que conseguiu. Ryun a dá parabéns, mas avisa que não acabou. Vários Kobolds armados aparecem para atacá-la. Enquanto ela devolve o ataque, Ryun diz que o mundo está cheio de alegria, então ela não deve parar. Diz para ela ser ambiciosa e desejar mais, enquanto ao redor vários pontos vão sendo doados a Hierin. Ryun pergunta se ela consegue. Ela afirma determinada, atacando e se defendendo dos Kobolds armados com picaretas. Então mostra Toldan, um teller associado, vendo 15 espectadores e se perguntando se isso é possível. Ele vê que Kang Ryun é um novato e fica surpreso vendo que todos os espectadores que se reuniram estão assistindo e acredita que ele está usando algum truque sujo. Indo verificar, ele vê que a coletora não está usando nenhum equipamento de proteção e usa uma arma do tipo comum. Afirma que ela é mais forte do que qualquer outro que ele já viu até agora. Hierin fica mais forte a cada minuto e os Kobolds já estão chorando, fugindo, enquanto os espíritos dizem nas mensagens que não conseguem acreditar. Ryun os pergunta se não é incrível, sendo que essa é a primeira batalha dela, e diz que isso não é tudo, ela pode fazer ainda mais. Os espíritos continuam doando, então Hierin chama Kang Ryun. Ela pergunta o que é isso. Ele diz ser a borda. Além daquele ponto, não é mais a área de farm. É algo que os coletores fazem para trazer um pouco mais de ponto. Ela afirma que entende, segurando a espada firmemente. O Teller assistindo se impressiona por ser sua primeira vez e ela já ter atingido a borda. Ryun pergunta se ela está decepcionada. Hierin afirma que está porque já acabou. Ele a questiona: quem disse que já acabou? Você pode ir até o fim. Ele afirma que ela pode limpar todo o reino mental. O reino mental é eliminado da realidade ao serem limpos. Quando se limpa, ele aparece em outra localização. Ninguém entende a história sem entrar dentro do reino, então evitam de entrar. E as pessoas que entram sugerem que limpem
até um certo ponto. Então, não se elimina totalmente o reino mental daquele lugar. Hierin pergunta se está tudo bem ela entrar. Hyun diz que ela pode dizer que ele a obrigou se houver algum problema, mas parece que ela não quer parar por aqui. Então ela o olha determinada e o pergunta se é tão óbvio. Então diz que vai fazer como ele diz. Os espíritos também concordam. Ele diz para os espíritos apoiarem Hierin, já que não tem graça pararem por ali. O Teller, que estava observando, fica abismado enquanto vê Hierin ultrapassar a borda. Fala que as coisas não estão se desenvolvendo como deveria. E pensa que foi por isso que a Terra foi destruída, por terem posto o limite. Então, os espíritos divinos perderam seu interesse e começaram um apocalipse para terem alguma história interessante. Ele pensa que sabe como termina, então precisa modificar a história por si mesmo. Hierin acaba com os kobolds. A sua crônica está em 25 visualizações. Então, dá os parabéns a ela. E diz que ela está no nível mais profundo. Ela fica toda feliz e fofa. Ele sugere que ela descanse e ela senta no chão cansada. Então ele a olha descansando e pensa que ela chegou aqui graças aos seus poderes, mas o seu corpo não acompanha. Então depois ele precisa treinar sua resistência. Pergunta como foi para ela usar a espada. Ela afirma que foi ótimo e que deveria ter usado a espada desde o começo. Então, Hyun observa que o livro está mais brilhante e se pergunta se algo havia mudado. Questiona se ela se lembra dos kobolds que fugiram. Ela afirma e ele continua falando que eles devem estar esperando com um líder, pois seus movimentos eram muito unidos. Questiona se ela quer parar, mas ela sarcasticamente fala se ele está brincando. Ela diz que tem que terminar, já que veio até aqui e atravessou a borda. E diz que ele assumiria a responsabilidade, ou ele havia se esquecido. Ele afirma que irá se responsabilizar por suas palavras. Então, a chama para ir em frente. Diz que pode ser perigoso, então deve estabelecer um objetivo. E pergunta se ela sabe como limpar um reino mental. Ela diz que sabe, e ele continua dizendo que a condição de limpeza de uma raid é matar todos os kobolds, mas a melhor opção é ir atrás do líder e derrotar esse monstro em específico. Vamos começar, diz ela cantarolando. Eu acho que você deveria trocar de arma, diz Hyun. Por quê? Ela pergunta e se assusta, olhando para sua arma toda quebrada. Hyun diz que a espada poderia quebrar no meio da batalha e que ela até se manteve bem, já que é uma espada de início. Ela, chorando, pergunta o que ela deve fazer. Ele mostra que ela ganhou pontos e que ela pode escolher outra espada e usar esses pontos. Mostra as opções que selecionou e que foram as melhores. Ela, chorando, pergunta do desconto, pois estão muito caras, mas ele desconversa. Ela escolhe uma chorando e aperta a tela. A espada aparece e os pontos de Hierin ficam zerados. Hyun admira a espada, enquanto a garota continua chorando por seus pontos. Ele afirma que ela pode recuperar na caverna, e lá o chefe dos kobolds está à espera com uma picareta gigante e um colar de ossos humanos ao redor de seu pescoço. Então, ouve uma voz. É por causa de vocês que a minha espada quebrou. Os kobolds menores se assustam. É tudo culpa sua, afirma Hierin, pulando com a espada em mãos para cima dos kobolds, atacando com violência e voracidade, cortando suas cabeças. Ela grita: vocês estão todos mortos. Vocês têm ideia do quanto eu trabalhei para conseguir aqueles pontos? Ela olha mortalmente para o chefe, que já estava chorando, e parte para cima, cortando seu pescoço. Assim, ela limpa a mina Kobolds na montanha de Anvar. Depois da missão, eles se sentam em uma cafeteria e ela está se deliciando com um bolo. Hyun pergunta se o bolo é tão bom assim. As pessoas ao redor se assustam com a reação de Hierin,
ela afirma que não imaginava que poderia comer algo tão gostoso e está feliz por ter limpado a mina. Hyun afirma que ela pode comer bolo todo dia se continuar a lutar assim. Ela fica toda feliz, lambuzada de bolo. Mas diz a ela, cabe a você como usa os seus pontos, mas também é sua responsabilidade o peso que ganha comendo bolo todos os dias. Ela diz que é rude lhe dizer aquilo, toda envergonhada, e pergunta se ele sabia sobre a habilidade especial. Afirma que a aprendeu enquanto lutava, mas o que era esse mestre da espada da Era Goryeo? Ele pergunta, conhece Sheok Jung-jeon? Como oficial de baixa patente, sozinho escalou os muros do castelo, que estava sob controle da tribo Jun-shen, e os limpou. Corajosamente avançou contra milhares de inimigos e os matou sem piedade. Houve pessoas que disseram que ele havia ultrapassado os limites humanos, dando a ele o apelido de o mestre da espada da Era Goryeo. Uau, se admira Hirin. Ele era alguém tão grande? Por que eu não sabia disso? A história dele daria um drama. O nome do amigo dele é estranho, diz Hyun. Qual o nome? Ela questiona. Ele, envergonhado, diz que não pode dizer. Ela diz que a está deixando curiosa. Ele, na defensiva, diz que não vai dizer e que a reportará como assédio. Assédio? Diz ela, séria. Ele não deve ter um nome tão ruim assim. Então ela pesquisa no celular e fica muito envergonhada. Joga o celular na cara dele e diz que vai denunciá-lo por assédio. Ele pergunta por que ela está descontando nele e que é por esse nome que a história não foi publicada, mas não tira o valor do talento que esse homem possui e que é muito mais forte do que se pensa. Então isso significa que essa habilidade é realmente especial? Diz ela, toda fofa. Ele se questiona. Onde estará a verdadeira imperatriz da espada? Será que o que viu no seu passado era somente o fingimento? Ele diz a ela que de qualquer forma não podem perder tempo e agarrando o braço, a puxa, dizendo que tem que antecipar os seus planos. Ela pergunta de qual planos ele está falando. Ele diz que vai cuidar da sua imagem. Ela choraminga porque nem terminou seu bolo ainda. Depois de um banho de loja, ela pergunta se a sua roupa está mesmo legal. Hyun responde que ela deveria estar um pouco mais confiante e pergunta também o que ele lhe havia dito um pouco antes. Ela repete, não rir estupidamente e tomar cuidado ao agir diante dos espíritos divinos. Então ele afirma e diz a ela que podem ir, abrindo a biblioteca. Ele verifica e vê que tem mais pessoas do que da última vez. Diz que os espíritos nunca viram Hyerin bem vestida, então os espíritos estão comentando e dando pontos. Hyun diz, antes de entrarmos no reino mental, deveria aprender isso. Então várias luzes aparecem nas mãos da garota, que pergunta o que seria isso. Ele fala que é a história que ele comprou antes, e pergunta se é a primeira vez que ela está vendo. Ela responde que já ouviu falar, então ele avisa que ela vai ver isso direto. Os talentos de Hyerin são bons, mas não será capaz de lidar com todos os problemas com eles. Ela agradece e os guarda. Ele pergunta como ela está se sentindo ao absorver as histórias. Ela diz que é diferente, que as pessoas têm dificuldade em absorver uma ou duas histórias. Ela o questiona de quem eram os pontos que ele usou para comprar essas histórias. Ele, desconversando, pede para começarem. Ela pergunta onde é que estão e por que está abandonado e não tem movimento. Ele diz que é o labirinto de Creta e avisa que houve algumas tentativas para limpar o local, mas não conseguiram. Por quê? Ela pergunta olhando ao redor. Ele diz que não descobriram como limpar o labirinto, pois ele é bem difícil. Ela se assusta ao encontrar cadáveres, mas Kang Jun a diz para não fazer barulho. Ela pergunta sobre a cena que vê. Ele a diz que estão mortos e pelo estado de decomposição foi recentemente. Hyun vê que as visualizações já ultrapassaram 100 e há tellers entre eles. Eles estão tentando roubar as ideias de alguém que de repente se tornou popular. E ele pensa que eles podem assistir o quanto quiserem,
já que o objetivo de hoje é transformar os espectadores em envios regulares. Ryun entrega um carretel para Hyerin e explica que o labirinto é complicado e que no mito Teseu usa um carretel para sair do labirinto. Então ele deve ser usado somente em caso de se perder. Ele diz que estará torcendo por ela e desaparece, deixando-a sozinha. Ela se assusta com o sistema aparecendo a imagem de Ryun e ele diz para ela só seguir em frente. Ela afirma e determinada desenrola o carretel andando no meio dos cadáveres e ossos sobre o chão. Ela olha e vê uma porta iluminada, mas antes que fosse, Ryuma diz para esperar. Lá de dentro aparece um minotauro rugindo e antes que pudesse reagir, o minotauro a ataca. Ryun grita por Hyerin, mas o minotauro vê que não a acertou. Ela aparece desferindo um golpe que o atinge no pescoço e diz: "O jantar de hoje será sopa de cabeça de vaca." Ele se assusta, mas ainda assim diz para ela não dizer essas frases bregas e avisa que a pele do monstro é grossa e forte, então é muito difícil de machucar. Ela continua atacando sem parar e Ryun fala para atacar e fugir, para cansá-lo, mas Hyerin parece não o escutar. Ele se assusta, pois vê que ela não vai recuar e continua atacando. Então, ela ativa o poder e Ryun se assusta. Ela parece muito poderosa, então descobrimos que é a aura da espada e é conhecida também como a espada de Ki. Somente pessoas que alcançaram um certo nível podem usar. Essa habilidade permite impregnar seu próprio Ki na espada. A maioria dos personagens não aprende essa habilidade sozinha. Em vez disso, adquirem através da compra de histórias. Mas Kank-Hyerin desenvolveu tudo sozinha. Hyerin ataca com sangue nos olhos, com a espada cheia de Ki, desferindo um golpe na cabeça do Minotauro, que o mata. Os pontos dos espíritos aparecem no sistema enquanto Hyerin se recupera. Yohyun se admira, pois o número de espíritos inscritos dobrou de tamanho. Hyerin chama Ryun para perguntar o que está de errado, e ela diz que ainda não limpou o reino mental. Ele, se teletransportando para o seu lado, diz que realmente ainda não terminou, e diz a todos que devem estar curiosos sobre o porquê do labirinto ainda estar intacto, mesmo que tenha sido derrubado o Minotauro. É porque ele não termina só derrubando o Minotauro. O pensamento de Ryun diz que em sua vida passada esse labirinto não havia sido limpo, porque eles não haviam descoberto como fazer. Ele descobriu graças a um coletor que o limpou. E avisa a Hyerin que o método para limpar o labirinto é escapar dele. Ela diz que entende, então deve seguir o fio que desenrolou. Você não está errada, diz Ryun, mas isso levaria de volta à entrada, mas as saídas ficam muito longe das entradas. Então, onde é a saída? Ela pergunta. Ele olha para o teto e diz que é por ali. Pergunta se ela sabe sobre Daedalus. Ela diz que sim, que ele é o criador do labirinto. Ele afirma que esse cara era o gênio que criou a estrutura do labirinto. O problema foi que alguém conseguiu escapar. Hyerin pergunta se foi Teseu. Ryun afirma que foi isso mesmo, e que o criador contou o método de usar o fio a Teseu. E o rei Minos prendeu Daedalus e seu filho Ícaro no próprio labirinto, em um acesso de raiva. Daedalus achou um caminho para escapar. Ele pega uma pena do chão e pergunta se ela notou que há penas por todo lugar. Ela afirma que sim, dizendo que sabe o que fazer. Ela reúne um monte de penas e diz que será o suficiente. As penas flutuam e formam belas asas nas costas de Hyerin. Ryun parabeniza Hyerin. As asas de Ícaro podem ser usadas uma vez por dia, e Hyerin conseguiu essa peça oculta. Ele a questiona do porquê ela estar parada. Ela se assusta e prepara sua postura. Assim, o sistema avisa que ela conseguiu finalizar o reino Meizi.
Já no quarto, em sua casa, Hyerin se gaba de suas asas a Ryun, dizendo não ser mais a mesma de antes. Continua se elogiando, dizendo que é encantadora e se ele não a acha bonita. Ele já sem paciência pede para ela parar. Ela continua seduzindo, falando para ele não ser tímido. Até os espíritos gostam do seu visual e ela consegue perceber que ele está fingindo não gostar dela. Ele nervoso a manda parar porque senão vai a agredir. Ela se assusta dizendo que ele é muito bruto. Então ele pergunta se ela já foi à associação. Ela diz que não, mas pergunta o porquê. Então ele a avisa que ela precisa atualizar sua classe para ganhar mais dinheiro. Hyerin, toda ambiciosa, voa pela janela dizendo que vai lá imediatamente. Ele grita dizendo a ela para não usar suas asas para coisas assim e para ela o esperar. Pensa que se ela for sozinha, ela vai ser explorada. Na associação, se questionam se já viram uma coletora como ela, dizendo que a aura dela é extraordinária, não parecendo um típico coletor, fora que ela é linda. Hyerin aparece majestosa em seu traje com Ryun ao seu lado, enquanto as pessoas não conseguem parar de olhá-la. Ryun avisa para Hyerin não mostrar suas asas ali. Ela diz assustada que nunca faria algo assim. O atendente nervoso se prontifica a os ajudar. Ryun diz que eles vieram buscar a recompensa por limpar o reino mental. Enquanto isso, Hyerin está pensando em comida. As pessoas ao redor começam a julgar Ryun e Hyerin por limparem o reino mental. O atendente pergunta se mais alguém foi junto com eles. Ryun diz que Hyerin limpou tudo sozinha, deixando todos chocados. O atendente pergunta a classe da coletora e Ryun responde que a classe dela é 9. O atendente pede então para que eles esperem, pois vai chamar o responsável. Enquanto as pessoas cochichavam, Ryun observava Hyerin e fica satisfeito por ela não estar chateada por eles estarem comentando. Do nada chega um valentão dizendo: olhem para vocês, será que os golpistas entram e mentem descaradamente assim hoje em dia? Essa garotinha limpou o reino mental sozinha? Que piada! Onde você pensa que está? Hyerin fica quieta enquanto o observa ignorando. Ele fala nervoso: você vai me ignorar? Ryun intervém dizendo que ela não quer falar com ele. O Brutamontes pergunta quem ele é, falando que ele é somente um gerente. Como ele ousa interferir na conversa dos coletores? O Brutamonte diz que Ryun também é um trapaceiro e diz para eles irem embora se não quiserem levar uma surra. E Ryun desafia: e se eu não quiser ir? O cara já grita alterado, chamando ele de seu merdinho e preparando para lhe dar um soco. Ryun avisa ao cara para ter cuidado, porque ela é bem feroz. O Brutamonte já ia dando um soco quando Hyerin intervém, segurando seu braço. Ele grita com ela para o soltar. Enquanto as pessoas se assustam, Hyerin, com um movimento rápido, enfia a cara do Brutamontes no chão. Ryun diz que o avisou para ter cuidado, enquanto Hyerin dá aquele olhar.